Olá, sou Felipe Cassiano, professor de redação, e vou tratar agora sobre um tema que pode cair nos vestibulares e também no Enem: o combate à pirataria no Brasil, a necessidade de se combater a pirataria no Brasil. Um tema muito interessante e a gente precisa então ir bastante fundo nele, porque é muito comum e muito fácil a gente ir pelo lado do senso comum e comentar argumentos, colocar argumentos que todo mundo colocaria. Então, qual é a minha sugestão para um tema como este? A gente dividi-lo em parte do consumidor e de quem fornece esse produto, né? Então a gente pode colocar dentro do nosso texto o porquê que o Brasil tem números tão alarmantes quando a gente fala sobre pirataria, né? O Brasil é um dos países que mais consomem produtos piratas no mundo todo. Existem alguns estudos que falam que ele é quarto, outros que falam que ele é terceiro. Ou seja, ele está entre os maiores consumidores de produtos pirateados e também de produtos contrabandeados também. Então, o que a gente precisa fazer? Pode fazer para deixar o texto bastante forte. A minha dica é tentar separar, como eu falei, e falar primeiro do consumidor, ou mostrar o que existe no Brasil para que a gente goste tanto de comprar produtos piratas. Dentro dessa característica, cabe a gente, por exemplo, falar sobre a ideia do consumo, né, da sociedade de consumo. E aí, claro, não seria somente do Brasil, mas só para dar uma contextualizada, cabe a gente falar que até meados do século da década de 50 do século 20, a sociedade era conhecida como sociedade do trabalho, né? Então, a partir desse processo de globalização, ela começou a ser transformada e ser tratada como sociedade de consumo. Então, do meados dos anos do século 20 até o final dele, até o presente, a sociedade ela foi impondo ao cidadão, à pessoa média comum, que ela fosse um consumidor ideal. Ou seja, que ele pudesse comprar os melhores produtos das melhores maneiras, das melhores marcas. Só que, dentro de um país periférico e pobre e mal distribuído em relação à renda como o Brasil, esse ideal acaba passando muito distante da nossa realidade. Então, essa sociedade acaba forçando a gente a ser um consumidor ideal, mas ao mesmo tempo não nos dá outras alternativas, ou não nos dá condições para consumir de verdade, de maneira ideal, né? Então, consumindo e comprando produtos originais. Então, a gente pode colocar essa contextualização falando como que essa pirataria ela começou a ser empregada, né? Graças a essa vontade do consumo que existe nessa sociedade. Dentro desse processo, a gente já pode citar a primeira intertextualidade, que é uma que eu gosto e cito bastante nos vídeos, que é falar sobre o livro do Guy Debord, A Sociedade do Espetáculo. E esse livro ele aborda que a nossa sociedade atual ela é trabalhada através de imagens, ou seja, você tem que apresentar coisas para a sociedade, porque a sociedade valoriza o que você representa, né? Então essa representação de a valorização de uma representação faz com que, por exemplo, eu não tenho dinheiro para comprar um produto original, compro um produto pirata para simplesmente ostentar aquela marca. Então cabe a gente colocar a relação da pirataria até mesmo com essa forma de ostentação social, da forma que eu não vou comprar e consumir porque eu preciso, eu vou comprar e consumir porque eu vivo numa sociedade que me exija isso, o grupo de amigos, de pessoas que estão ao meu redor estão exigindo mesmo que indiretamente, e aí para eu representar essa imagem importante dentro da sociedade que valoriza isso, eu preciso comprar. Como eu não posso comprar o mais caro, eu compro o mais barato. Então a gente consegue colocar Guy Debord logo de cara em relação a isso. Outra situação que, claro, que também é muito comum a gente falar sobre qualquer tema que aborde o brasileiro, é falar como que a ideia das leis elas acabam não sendo colocadas em prática, né? Então, existe uma lei de criminalização no Brasil de 2003 sobre pirataria, né? Então, consumir e vender produtos piratas pode dar cadeia há muitos anos já. E apesar disso, essa lei não pegou, né? Então é esse bordão que a gente acaba usando e é mais uma das leis em que a gente naturaliza o crime, né? Então é difícil você ver alguém comprando, consumindo um produto pirata, se culpando por aquilo, ou vendo alguém comprar e culpar aquela pessoa, por exemplo. Então essa naturalização do errado também é uma coisa histórica brasileira. Dentro desse processo, cabe a gente falar sobre Sérgio Buarque de Holanda, no livro As Raízes do Brasil, em que ele aborda sobre essa passionalidade, essa cordialidade do brasileiro, em que ele se protege em relação àquela ideia do jeitinho brasileiro, né? Em que ele faz de tudo para o seu bem-estar. E esse bem-estar ele pode ultrapassar até mesmo leis mais rígidas, ou não tão rígidas como essa, mas ele tende a ultrapassar leis e desconsiderar leis. Por isso que a corrupção está tão estagnada dentro da trajetória brasileira, porque ela começou lá em 1500 na formação do seu povo.
E a pirataria também é uma forma de corrupção, porque acaba comprando produtos que não estão pagando os tributos adequados e integrais à nação, à União, né? A gente pode diversas situações dentro desse povo brasileiro, como eu falei, de formação de povo brasileiro, que a gente até falou, tem em vários outros vídeos aqui, você consegue observar que a gente aborda sempre isso. E também, claro, a questão governamental. Se existe uma lei, acaba não sendo colocada em prática essa lei também pelo governo, né? E a gente tem a falsa impressão de que pirataria, o agente dessa pirataria é o carinha que vende no mercado popular capinha de celular, por exemplo. Mas ele, na verdade, é a ponta da ponta da ponta do iceberg, né? Então é um negócio multibilionário que gera muita grana para muita gente que é criminosa porque acaba não pagando os tributos adequados. E aí a gente pode falar que junta as duas coisas, a população que não se preocupa muito em respeitar as regras, as leis, historicamente, junto com essa oferta, porque os produtos são mais baratos, e a questão mesmo da facilitação que acontece em relação ao Estado, né? Porque a maioria dos produtos piratas, a grandíssima maioria, não é produzido no Brasil, né? Então vem através dos portos, através das fronteiras, e acaba que a nossa segurança acaba não pegando isso. Ou, quando pega, acaba sendo conivente. Então dá para falar sobre a corrupção até mesmo nos órgãos fiscalizadores, porque não é possível que passe tanto produto pirata para o nosso país dentro nas fronteiras, nas alfândegas, né? Então isso faz com que deixe bem claro que, além dessa questão cultural do brasileiro, existe uma naturalização também da sociedade quando a gente fala estatal, né? Porque existe a lei de penalizar, existe a fiscalização, existem, por exemplo, desde 2004 o Ministério da Justiça e Segurança criou um conselho que é chamado CNCP, é o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, e ele cria estratégias para evitar que a população compre produtos piratas, mas, sobretudo, que sejam vendidos, que sejam ofertados produtos piratas. E poucas são as coisas positivas que foram criadas, surgidas ou geradas a partir disso desde 2004. Então, apesar de terem programas e estratégias, a gente sabe que no pessoal acaba fugindo e vazando esses produtos e acaba a gente comprando de maneira geral. E é porque não existe uma punição, nem para quem compra e nem para quem vende. Quais são as consequências para uma questão como esta? A primeira consequência é a questão da competitividade das empresas, né? Então, quando eu vendo um produto de baixa qualidade, com um valor menor, mas com a mesma marca impressa ali, eu vou ganhar mais consumidores do que quem vende aquele produto original, que é o dobro, o triplo, às vezes. Então, essa competitividade empresarial ela acaba sendo muito ruim. O que faz com que isso seja real no Brasil? A tributação. Então, dá para você colocar no seu texto que a tributação aqui no Brasil é tão grande que os produtores de produtos piratas conseguem ganhar muita grana porque é muito fácil a gente driblar essa questão do preço. Só para a gente ter uma ideia, o cigarro, que é um dos produtos mais pirateados e contrabandeados no Brasil, tem 80% do seu valor em tributos, né? E boa parte da carga de cigarro que é pirateada e contrabandeada do Paraguai, lá no Paraguai é somente 16%. Então é fácil trazer cigarro para cá com um valor menor, por exemplo, né? E é fácil produzir o cigarro sem as condições sanitárias ali que são necessárias e transformar esse produto em pirata. Então, o público, o povo, a população acaba comprando essa ideia por causa dessa tributação muito alta. Então, dá para a gente colocar a ideia da tributação. Outra coisa, o governo, o Estado, todos nós sofremos as consequências. Porque quando eu compro um produto pirata, esse produto não paga nada para o governo. E aí esse dinheiro desse produto, que é para gerar a máquina capitalista, acaba não sendo revertido em bens sociais, né? que o Estado traria através da coleta desses tributos, desses impostos. Então a gente pode falar como que o Estado acaba sofrendo as consequências e nós também lá na frente, porque aí o dinheiro será menor, né? para trazer coisas boas para a gente. E até mesmo a questão física, né? Porque um dos principais produtos que são contrabandeados atualmente são remédios, por exemplo. Então, você imagina, um remédio pirateado não tem qualidade garantida. Outro que está crescendo muito no Brasil é agrotóxico. Agrotóxico já é uma parada muito, como o próprio nome diz, tóxica, né? E aí já existem produtos
piratas, agrotóxicos piratas, então com preço inferior e com a qualidade também muito inferior. Então a gente tem esses problemas, desde o mais grave, que seriam remédios, agrotóxicos, coisas mais pesadas, até coisas mais leves, como vestimenta, calçados, óculos escuros e coisas que realmente trazem coisas negativas para a nossa saúde, né? Então são diversas as situações que provam que esse problema é um problema muito sério e que precisa ser combatido. Então, durante todo o nosso texto, a gente precisa mostrar que essa naturalização da pirataria causa todo esse problema. E aí faz com que a gente realmente não se preocupe, né, ao estar consumindo um produto que não é original. Qual é a intervenção, ou quais são as intervenções necessárias para isso? Basicamente, a gente fala sobre a inibição desse comércio, né? Então a gente vai falar sobre aumentar a rigidez das leis para que as pessoas sejam punidas de verdade. Então, quando houver uma apreensão, que essa pessoa possa pagar efetivamente, né? Porque muitas vezes há somente a apreensão dos produtos e aquele comerciante ou quem comprou aquele produto, quem fabricou, acaba não sendo preso, então as multas são muito baixas, muito leves, o que faz com que valha a pena continuar no processo. Então a gente deve aumentar a rigidez das leis, né? Então a gente pode falar sobre o poder legislativo, aumentar a rigidez dessas leis. A gente pode fazer também ações nas fronteiras, já que boa parte desses produtos pirateados chegam através das fronteiras. Então, que a fiscalização através da PF, da Polícia Federal, seja aumentada nessa fronteira, com um objetivo claro e específico de acabar com a pirataria, diminuir a pirataria de uma maneira bem clara, né? Além disso, a gente pode falar, se quiser localizar um pouco mais o agente, a gente pode falar sobre o Ministério da Justiça e Segurança, através do CNCP, aumentar a fiscalização. E não somente a fiscalização nas cidades, né? Como a gente vê, às vezes, camelôs perdem sua mercadoria. É fazer esse tipo de fiscalização, mas ir a fundo, ir atrás do fornecedor dessas mercadorias para chegar ao fornecedor, para chegar a realmente o produtor delas. E aí punir toda essa cadeia que está cometendo crime no nariz da segurança pública e não acontece nada, né? E aí aumentar também essa punição. E também, claro, se você falou sobre o preço muito alto, a gente pode propor uma diminuição de tributos dos produtos mais pirateados. E isso, com certeza, faria com que a gente comprasse menos produtos piratas ou realmente acabasse com esse problema. Então, a diminuição de tributos também é uma parte bem importante. E também, claro, se você colocou dentro do seu texto essa ideia da cultura do brasileiro de não levar a sério as leis e ser corrupto meio que por natureza, cabe você falar também sobre propagandas informativas sobre os riscos de consumir produtos piratas. Então existem algumas propagandas, mas elas são muito pequenas, elas não chegam ao grande público, né? Então você pode aumentar essas propagandas. Então o governo federal fazer propaganda junto às mídias, TVs, redes sociais, para abordar esse tema e alertar a população dos riscos que ela corre e também as consequências que tem a compra de um produto pirata, não somente para a população, mas como para o país de uma maneira geral.